Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Henrique Peliciari, eu sou o Head Jurídico da Reg Mais Celcoin. Hoje a gente vai apresentar um webinar aqui para a gente falar um pouco sobre as transformações das operações de crédito que vão ser reportadas por Banco Central, agora de uma forma diferente, né? Hoje a gente reporta isso em bases mensais e as instituições, tanto as financeiras como as de pagamento, vão começar a fazer esse reporte de forma quase online, né? Vão enviar os saldos diários e isso, obviamente, vai ter uma transformação técnica muito grande. Então, hoje a gente vai explorar aqui com o nosso time todas as novas formas, como o nosso sistema pode atender vocês e como que a gente vai ajudar vocês nessa transformação. Tanto em relação ao CADOC 3044, que vai entrar em vigor agora em 1º de novembro, como em relação ao CADOC 3060, que já está em vigor desde julho. Então, para a gente participar aqui, eu convido aqui o nosso time, o André Gibon, que é o nosso especialista em crédito da Reg Mais. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Henrique. O Cássio Damasceno, que é o nosso especialista em meio de pagamento. Boa tarde a todos. E aqui participando conosco, o Luiz de Sena, que é o especialista técnico em fintechs. Boa tarde aí, pessoal. Quem está aqui no webinar pode fazer perguntas, tá? Pode mandar as perguntas via chat, a gente vai responder no final. Eu convido vocês também a participar do grupo de WhatsApp da Reg Mais, cujo link também vai estar aqui no chat para que vocês tenham as informações, notícias e atualizações das normas que são relevantes para vocês, e convido vocês também para seguir a gente no LinkedIn, ok? Então, estou vendo aqui que mais gente já está entrando. Legal. Vamos começar? Cássio, o que é o SR e qual que é a função no Sistema Financeiro Nacional? O SR é um sistema mantido pelo Banco Central do Brasil para receber dados sobre operações de crédito, onde o que ele faz? Ele consolida, monitora e, através desses dados, ele supervisiona as operações de crédito das instituições financeiras. Ele é muito mais preciso, então ele traz para o Banco Central maior precisão e maior transparência nas carteiras de crédito das instituições. Então, dessa maneira, o Banco Central ele consegue ter uma visão melhor do risco de crédito que essas instituições estão sujeitas. Que dados que são enviados, basicamente? Para qualquer tipo de risco de crédito acima de R$200 que a instituição tiver, ela tem que reportar dados para o Banco Central, incluindo as operações de empréstimo, financiamento, limites de crédito, garantias e co-obrigações que estejam sujeitas nessas operações que têm algum risco de crédito. E qual o nível de detalhamento? É bastante grande e bastante profundo, né? Então, o Banco Central requisita saldo devedor, quais são as garantias, quais são ou qualquer outros itens que estejam relacionados a um risco de crédito dessas operações. Basicamente, ele parece que é só um elemento de supervisão, mas não é só isso. Ele traz para a sociedade uma importância muito grande. Primeiro porque esses dados são consolidados e são fornecidos não só para as instituições, mas para as pessoas também. Tá? Então, isso permite que outras agências do governo, por exemplo, consigam fazer políticas econômicas, consigam fazer políticas públicas específicas e consigam fazer também análises de risco para o mercado financeiro. Se alguma instituição estiver descasada, as operações não estão muito boas, eles conseguem avaliar isso. Além disso, esses dados também retornam para as instituições financeiras de maneira consolidada, de modo que as instituições consigam ter uma melhor visão do mercado. Como é que está o crédito, como é que eles podem fornecer, o que está acontecendo com as carteiras consolidadas. Mas não é só para as instituições, que nem eu comentei. As pessoas podem ter acesso aos dados dos créditos que eles têm pessoalmente. Existe no próprio sistema do SCR, no Registrato, o SCR envia os dados para um sistema que chama Registrato, que você consegue acessar pelo gov.br. E ali você tem um relatório que chama Empréstimos e Financiamentos. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui,
consegue verificar se existe algum um empréstimo, por exemplo, que foi feito indevidamente para você. Então, o caso que nós tivemos agora, que é lapidar, né, quer dizer, é o caso do INSS. Se alguma daquelas pessoas tivessem um maior conhecimento sobre isso e tivessem entrado no registrato, teriam visto que estavam tendo empréstimos de consignado que eles não tinham feito e poderiam ter tomado uma atitude imediatamente. E, além disso, as próprias instituições também podem ajudar os clientes a conseguir um melhor crédito. Porque se o cliente for no banco e falar assim, quero um crédito, mas o banco vai perguntar qual é a estrutura o que ele já tem de financiamento ou não. Se ele der uma instrução, né, um pedido especificamente para a instituição pode verificar qual é a vida em termos de empréstimos, financiamentos desse cliente. E dependendo de como ele está sendo, ou seja, com uma mais transparência, o banco consegue dar taxas melhores porque ele tem menos risco com esse cliente. Isso é basicamente o SCR, Henrique. Legal. Obrigado, Cássio. Agora, André, explica um pouquinho para a gente, de forma mais detalhada, como que vão ser essas novas obrigações regulatórias que as instituições que operam crédito vão ter agora nesse segundo semestre. Legal, Henrique. Então, tentando dar um panorama aqui geral para as instituições, né? Dentro do SCR, o reporte mais conhecido, né, é o 3040, é aquele em que a instituição faz todo o reporte, né, da sua carteira de crédito no detalhe, que vai abastecer todo esse sistema aqui que o Cássio acabou de descrever para a gente. Então, hoje as instituições já fazem esse reporte periodicamente, né, todo fechamento de mês, em que a posição toda da sua carteira de contratos é enviada para o Banco Central, tá? O que agora o Bacen evoluiu, tá? Nessa nova fase aqui e com esses novos informes, tá? Primeiro, a IN 530, ela veio para criar o CADOC 3044, tá? Em que as instituições vão ter que reportar a partir de 1º de novembro, como você adiantou, mas aí é uma posição diária, ou seja, já tem uma primeira mudança aí no conceito do SR, em que as informações passam a ser reportadas diariamente pelas instituições. É claro que o 3044 é um formato mais leve, tá? São menos informações do que o 3040, em que se detalha o cliente, se detalha as garantias e tudo mais. No 3044, o foco do Banco Central foi pedir as informações das concessões ocorridas naquele dia, dos pagamentos e das renegociações, ou seja, tudo que mudou ali a carteira de crédito da instituição. Então, um exemplo, né? Estamos lá no dia 5 de novembro, tá? A instituição fez uma concessão, ela tem até o 5º dia útil, depois do dia 5, para fazer o reporte dessa concessão no 3044. Teve um pagamento recebido na carteira de crédito do contrato XPTO. Até o 5º dia útil posterior a esse recebimento, ele tem que declarar isso no 3044. O cliente pediu uma renegociação, a instituição ajustou ali o saldo, ou apropriou mora e multa, ou deu desconto, enfim. Uma variação no saldo devedor também tem que ser reportado até o 5º dia útil posterior ao evento. Então, a mudança principal aí a gente pode falar que é o 3044, que vai começar a partir de 1º de novembro, de forma diária. Isso é importante ressaltar aqui, né, para o pessoal aí de risco de crédito das instituições, né, que está muito acostumado com o ciclo mensal do 3040. Agora a gente tem essa posição diária a ser enviada, tá bom? Em segundo lugar, mas não menos importante, tá, tem uma outra norma que é a IN 621, que criou o 3060, tá? Ele é um outro informe voltado especificamente para as operações de cartão de crédito, tá? Ele tem uma abrangência um pouco menor, tá, que o 3044. O 3044 tem a mesma abrangência do 3040, então IPs, SCDs, todo mundo bancos, financeiras, todo mundo que opera crédito tem o 3044. O 3060, o Banco Central foi um pouco mais restrito e é focado nos bancos, nas caixas econômicas, nas financeiras e nas sociedades de arrendamento, tá?
Então, no 3060, tem uma questão mais de estatística, né? Ele tem uma visão mais estatística da operação de cartão de crédito. Há um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, o próprio Banco Central normatizou os juros, né, nas operações de rotativo do cartão de crédito. Então a gente entende que veio o 3060 vem nessa esteira agora de acompanhar e monitorar como que está a cobrança de juros no rotativo, tá? Então as instituições vão ter que pegar as suas carteiras de cartão de crédito, tá? Fazer um cálculo percentual de quanto de juros e encargos está sendo cobrado versus o tamanho original da dívida, né? Então, exemplo, a instituição está cobrando lá R$500 de encargos numa dívida de R$1.000. Tem um percentual de 50%. A instituição vai ter que ordenar todos esses percentuais na sua carteira de crédito e fazer os percentis, né? O percentil 25, o percentil 50, 75 e o 100. Então, é uma informação mais sintética, né? Mais agrupada, tá? Mas tem essa peculiaridade de ter que fazer todo o cálculo percentil ali no momento da construção do 3060. Legal, André, obrigado aí por passar essa visão para a gente. Queria ouvir agora do Luigi. Como que você está vendo, Luigi? Qual que vai ser os desafios técnicos aí, operacionais, para esse envio de informações aí nesse período muito menor? Como que você está vendo aí o desafio dessa frequência menor e desse detalhamento de operações, Luigi? O Central acelerou bastante a agenda de modernização regulatória, né? Várias iniciativas, vem reconfigurando como as instituições financeiras e assemelhadas, né, como o Banco Central chama, IPs, ACDs, ACFI, enfim, como elas têm que reportar e estruturar suas operações, tá? Então, isso tem, inclusive, impacto em modelos de negócio que estavam vigentes, né, no mercado. A gente vê alguns negócios tendo que se reconfigurar por essa mudança, esse aperto regulatório. Só relembrando, né, algumas dessas inovações, né, teve a atualização do POSIF 1.5, alinhando com o plano de contas do IFRS 9, teve a resolução 474, né, que é o cálculo de patrimônio de referência. A gente teve endurecimento das regras para instituições de pagamentos não regulados, né, a resolução 429, a gente teve até um webinar sobre isso também, que equiparou as instituições financeiras no PIX, né, e obrigou a adotar o COSIF, envio dos reportes contábeis, saldos diários, né, 4111, já um reporte diário e o CCS, né, as contas de cliente. Então, assim, primeiro, né, que tem uma exigência que toda instituição esteja atenta o tempo todo à mudança regulatória. Não é algo que é um projeto pontual. Isso é muito importante, né? Porque muitas instituições acabam tratando como um projeto. Não, junta um time ali, resolve. Não. Isso a organização tem que estar atenta, e não é uma área, duas áreas, né? Então, todas as áreas da instituição têm que estar atentas o tempo inteiro a essas mudanças regulatórias. Então, é um exercício contínuo de monitoramento, interpretação da regulação e adaptação, né? Todas as mudanças, a internalização dessas mudanças. Cada norma nova, né, ou atualização, COSIF, cálculo de capital, formato de Ancadoc, né, diferentes integrações com sistemas do Bacen, né, tem um foco estratégico e demanda, né, recursos operacionais. Você tem que ter tanto o time, né, de estratégia ali, o time de gestão, observando e vendo o impacto para o negócio, né, mudando até modelos de negócio, como também dentro do operacional ali, como isso muda o dia a dia. Tá? Eu tenho que mobilizar time de tecnologia, contabilidade, compliance, risco, time de dados, muito demandado, jurídico, né, para garantir que a instituição permaneça sempre aderente à regulação. Significa investir não só em sistemas e processos, mas capacitação para o time todo, governança, para que essa instituição, essa organização tenha agilidade de resposta e evite risco de sanção, perda financeira
reputacional, né? A gente tem visto o quanto, né, ultimamente, né, não diretamente por isso, né, por outros casos, mas a gente vê, né, o quanto o risco reputacional, né, eventos que mancham a reputação de uma instituição afetam o negócio. Então, assim, quando o Banco Central anuncia inovações como o 3044, né, o 3060, a gente vê muito isso, né? Ah, não, a gente vai mandar para o time de TI aqui, ou o time de dados. Muitas vezes o time de dados substitui o time de tecnologia, né? Nesse caso, a resolver na prática não é isso, né? É muito mais, né? É traduzir, né, o negócio, né, traduzir o que né, as operações, né, o próprio negócio para uma linguagem regulatória do Bacen. A gente vê muitos casos, né, que a gente está reportando, mas a fonte da origem está errada porque não se entendeu como é que tem que classificar uma operação ou outra, né? Então, tem que se entender do negócio. Então, não é um problema do time de dados, do time de tecnologia, é um problema de negócio. Tá? Então, esse trabalho envolve entender profundamente, né, como as operações de crédito das instituições acontecem no dia a dia, mapear as regras de negócio, né, transformar isso nos formatos e layouts exigidos pelo Bacen, né, aqui no caso, né, o JSON para o 3044, o XML para o 3060, né, sempre com diversas regras de validação e conciliação entre os reportes. Né, não adianta só simplesmente reportar, tem que garantir que está conciliado, né, com um balancete, com 3040, tudo isso tem que conversar, porque o Bacen lá ele verifica. Né, né, e para casos rigorosos, que se não forem respeitados, geram notificações aos responsáveis legais pela instituição. Né? E isso a gente já viu várias vezes, né? O responsável legal lá nem sabe o que está acontecendo ali no dia a dia da operação. Ah, não, um reporte que eu estou entregando, mas aí o responsável legal está recebendo uma notificação. Tá? E existe também, eu sempre volto nesse tema em todo o webinar, que é o dilema da alocação de investimento. Então o gestor se pergunta, eu vou colocar aqui R$100 mil para desenvolver uma nova funcionalidade que pode gerar receita e tal, ou vou usar isso para atender o regulador? E, infelizmente, a resposta é direta. Né? Compliance não é opcional, o custo não está em conformidade, pode ser muito mais alto que qualquer ganho, né, de curto prazo com novos produtos. Então, a gente vê, né, recentemente uma instituição de grande porte recebeu uma multa bilionária por enviar dados inconsistentes ao Bacen. Isso não gerou só impacto financeiro, mas afetou a credibilidade, né, da instituição com o mercado e com o próprio órgão regulador que fica observando muito mais de perto. Né? Uma vez que você não está compliant, né, a regulação automaticamente aumenta em cima de você. Tá? Tá. Estou avançando muito no tempo aqui, eu vou tentar ser mais breve. Então, assim, pensando aqui na prática aqui do 3040, do 3044 e 3060, né? Então, primeiro desafio é o aumento da frequência, algo que antes era mensal, né, passa a ser diário, tá? E até o quinto dia útil após a operação. Né? Então, vai ter que se repensar o fluxo de captura, processamento e validação de dados. É como se, pensando aqui do lado da contabilidade, né? O cara fecha o balancete, né? A contabilidade fecha o balancete mensalmente, agora tem que... É uma auditoria em tempo real. Né? Então, isso tem impacto relevante na operação. Né? Segundo que, né, na IEI 530, você tem que ter todos os eventos reportados individualmente. Então, cada transação relevante. Então, a gente vê, né, eventualmente, sistemas não vão estar prontos para isso. Né? A gente já viu vários casos aqui, em outras ocasiões, em outros reportes, né, clientes com reportes atrasados dias, meses. Né? Ah, não, vamos resolver depois. Então, se você não está se preparando antes e vai resolver depois, você vai acabar acumulado. Receber uma notificação contra a tarefa, vários times envolvidos, saindo da rotina normal, né, durante dias ou até meses para resolver o problema, né, para estruturar informações que devem ser reportadas. Né, e aí, às vezes, como isso não foi planejado, você não tem nem os dados para reportar. Então, como você não planejou essa base de dados, você não tem nem os dados. Você está atrasado, o regulador te
te notificando e você não tem os dados para reportar. Você não armazenou da forma que você precisava, né? Então isso tem um impacto muito relevante. E tem aqui até quase folclore na Reg+, né, que sempre essa nova obrigação, o cliente fala, não, vamos esperar para ver se vai pegar, para ver se essa regulação vai pegar. O norma entra em vigor, passa umas semanas, notificação do Banco Central, né, ou do órgão regulador, e aí chega e-mail para a gente aqui, ou mensagem no WhatsApp, urgente, preciso de ajuda. Isso é normal, é recorrente, a gente é isso é a prática. A gente procura os fluxos do mercado, tudo mais, vamos ver se realmente vai pegar isso aí. E agora um monte de clientes vindo batendo aqui, falando, estamos recebendo notificação, estamos com atraso aqui no reporte diário, enfim. Né? Óbvio que a gente vem aqui do nosso lado, a gente mobiliza a time, bota para a massa, a gente em poucos dias consegue resolver o problema, né? Mas é um ponto que acaba assustando o responsável legal pela instituição. Questão da granularidade de informações também, às vezes os softwares não estão preparados, então já tem que ser preparado diante para esse nível de granularidade. Robustez técnica, né? Ou seja, esse pipeline de dados, né? Você vai extrair, transformar e disponibilizar as informações, já tem que estar muito bem definido, tem que ser planejado. A gente já viu aqui vários clientes fazem um script para cada reporte. E aí já vimos também que esses scripts, por causa da estrutura de dados, demorava horas para executar, não executava com sucesso, ou os dados estavam faltantes, você não conseguiria conciliar os dados. Vai fazer de última hora, vai acontecer problema de dados, tá bom? Então, isso a gente já viu, é muito importante atentar para isso. Né? E, claro, as críticas do Bacen, né? Juntei os dados e mandei, né? Não tentei entender as regras de negócio nem nada, vai chegar lá, vai bater na crítica, vai voltar, e aí o barato voa, ninguém sabe como corrigir isso. Então, lembrando também que a gente tem ferramenta que já faz as validações antecipadas, etc. E, claro, governança de dados. Né? Então, governança de dados, né? de dado que é manuseado, não tem log de auditoria, você não sabe. Se você sofreu uma auditoria, de onde veio essa informação que você mandou? Ninguém sabe. Passou de uma área para outra, computador pessoal e tal, e-mail. Né? Então, isso também é muito crítico. Obrigado, Luiz. Acho que essa questão de ver se a norma vai pegar realmente acontece muito, mas o que a gente tem visto muito é que, ultimamente, o Banco Central não tem tido mais tanta paciência com as instituições que, às vezes, esperam demais, né? Então, a gente tem visto até, enfim, por questões internas, né? Demanda de pessoal interno reduzido do Banco Central, esses prazos que antigamente eram mais tranquilos, cada vez estão mais sendo cobrados, né? Então, é normal o cliente já chegar com as notificações, né? Mas eu queria ouvir aqui, primeiramente do André, como que você... queria que você falasse mais em relação a... Agora a gente vai ter o monitoramento do Banco Central em relação ao crédito quase online, todo dia. Como que funciona numa instituição que tem múltiplos fornecedores? Como que você acha que a gente pode ajudar eles e como que você vê isso como uma questão nessa nova sistemática do Banco Central? O que será que o Banco Central quer com essa agilidade de informações, né? de ver como é que está a agilidez aí da empresa? Sim, pegando até o gancho do que o Luigi trouxe nos desafios operacionais, né, que hoje as instituições têm para fechar ali o reporte, o 3040 ele já já tem as suas peculiaridades, já é um reporte difícil, né, dentro das instituições, tá? E aí uma questão até complementar ao que o Luigi trouxe, ele também se torna mais difícil porque muitas vezes as instituições, cada vez mais as maiores, né, têm legados, têm múltiplos sistemas de crédito que foram adquirindo ao longo do tempo. Então, não é raro acontecer do cliente chegar para a gente com várias fontes de dados diferentes para fechar a carteira. O meu cartão de crédito roda numa processadora, o meu crédito pessoal roda interno, o meu consignado roda num outro fornecedor de casa do mercado. Então, acho que o desafio, né, que, claro, antes era mensal de consolidar todas essas informações, agora se torna diário. Então, essa estruturação dos dados de diversas fontes
é algo que eu queria chamar muita atenção aqui hoje para as instituições prestarem atenção, porque é o que o Luiz comentou, né? Vai virando uma bola de neve, você atrasa um dia, atrasa 2, você já tem o Banco Central em cima de você. Então, eu queria destacar muito essa questão de múltiplos sistemas, múltiplas fontes de dados, múltiplas áreas dentro da instituição, né? De novo, instituições maiores, vai ter time de risco, vai ter time de compliance, vai ter time de crédito, a área de tecnologia, enfim. O contábil, né, que tem sempre que estar batido com todas as informações de crédito. Então, o desafio aqui que as instituições vão ter, ele vai ganhar um peso maior ainda, e essa corrida, né? Atrasou um dia ali no 30-40, tudo bem, ele vai convivendo. Mas agora, no diário, isso vai ficar muito mais complicado. Legal. Cássio? Isso é tudo que o Luigi falou e o que o André falou é totalmente verdade. Nós vemos isso o dia inteiro, como nós estávamos falando. Então, mesmo, até em instituições menores, né? A área contábil, em geral, ela faz só o trabalho final da contabilização e a área de crédito faz os relatórios do 30-40 e muitas vezes não se conversam, né? Então, por exemplo, nós acabamos por desenvolver um dashboard específico para 30-40, onde ele faz a consolidação de todas as operações e permita verificar se no balancete, no 40-10, está consistente, porque nós vemos muito esse tipo de problema, que as instituições às vezes têm que enviar o 30-40 5, 6 vezes, porque o que está colocado no 30-40 não é o que está colocado nas provisões do balancete. Então, você ter um centralizador que consiga fazer esse tipo de análise é muito importante, porque como eles falaram, né, você tem várias áreas conversando, né, ou a tesouraria fazendo o 4111, o 4010 na contabilidade, e agora o 30-40 é na área de crédito, e agora também o 30-44 diário. Um outro ponto, eu até queria que você me confirmasse, André, que me parece que é muito importante. O 30-44 vai ser diário. Mas no final ele consolida no 30-40, de certa maneira. Sim. Ou seja, haverá um escrutínio maior do Banco Central entre os dados do consolidado e os dados do diário. Se você começar a enviar, digamos, uma variação muito grande no diário e que não corresponde ao que está no teu 30-40 e que não corresponde ao teu balancete no 40-10, haverá, como o Luigi falou bem, haverá um ofício sendo enviado para o diretor estatutário junto ao Banco Central, que, como eu sempre falo, não vai ficar muito contente de receber, vai começar a brigar com todo mundo no escritório porque que ele recebeu aquele ofício do Banco Central, já que ele vai ficar com medo de que possa ter uma penalidade. Né? Então, assim, o dia a dia vai ficar mais complicado. Né? Então, é necessário realmente você ter uma coordenação, uma centralização e a capacidade de poder fazer as devidas análises entre os diversos relatórios que são enviados ao Banco Central. Até pegando esse gancho, a gente está até aguardando, né, as críticas aí que vão existir, né, de consistência entre 30-44 e 30-40. Né? Então, isso é óbvio que ele pode até dar algum prazo, né, de tolerância para as instituições irem se acertando, mas vamos imaginar, e provavelmente para o início do ano que vem, com certeza, ele vai apertar essas críticas e tudo que você mandou no diário vai ter que, claro, bater bola a bola ali na vírgula com o que tiver no mensal. Só comentando um pouco também do que o Henrique falou, né, que o próprio Luiz falou, que as instituições, às vezes, como fala, não pegou essa regra. Então, por exemplo, a 429 é um caso muito exemplar. Né? Começou em julho, para aqueles participantes do PIX, que tem que começar a reportar o 4111, o 4010 e tudo mais. E muita gente, isso daí não vai pegar. Isso não vai pegar. Já começaram 2 dias depois, acho que um dia, na verdade, né? Já no dia seguinte, que começou de julho, se você vai no CRD, né, que é o controle de remessa de documentos do Banco Central, já estava lá. Você está devendo 4111, você vai ter que enviar, estamos esperando este 4111, estamos esperando este 4010. Vocês podem ter certeza que já vai aparecer para as instituições que têm que enviar o 3044 e o 3060, no dia seguinte da validade desses relatórios,
já vai aparecer para a instituição. Estamos esperando que nos envie na data. Se não enviar, lembrem-se, seu diretor vai receber um e-mailzinho delicado, mas forte. Sujeito às penalidades. Exatamente. Da lei. Legal, gente. Lembrando que esse webinar é um oferecimento da RegMyCellCoin. RegMyCellCoin é a plataforma que permite a solução completa de coleta de dados, geração e reconciliação e envio de dados dos reportes ao Banco Central. Com o nosso software, você consegue atender às exigências regulatórias do Banco Central com muito mais eficiência e esse time especializado que você está conhecendo aqui. Nós temos mais de 40 clientes satisfeitos no atendimento de todas as obrigações regulatórias. Se você tem interesse, mande um e-mail para comercial@regulatoriomais.com.br, entre no nosso LinkedIn ou no WhatsApp, que a gente vai colocar aqui no chat, ok? Bom, Luigi, a gente ainda tem demonstração do software hoje, então eu te pedi para rapidamente você mandar um recado para quem ainda não está preparado para essas alterações que a gente falou aqui. Boa, pessoal. Vou ser bem breve aqui. Se tiverem dúvidas, eu respondo no Q&A, tá? Assim, o prazo pode parecer distante, né? Mas e sempre, né? Tem algum prazo para ser implementado, mas o impacto é imediato, né? Então, comece agora a se organizar, antecipar a preparação de tudo que eu falei ali, preparação de dados, bancos de dados, formato de informações que precisam estar disponíveis, e tal, risco de penalidade, mas também de forma estruturada e até para, eventualmente, esse banco de dados servir para outro tipo de análise, você aproveitar isso de alguma forma melhor. Baixe nosso e-book, tá? Então aqui, dicas práticas para vocês, tá? Baixe nosso e-book, isso serve como guia dentro da instituição. Eu acho que tem muita informação no nosso e-book. Erro o link aqui já. Mapear a fonte de dados, gaps e pontos de integração. Então, dado, né, o que diz no nosso e-book que você precisa ter, né, mapeie tudo, né, de onde vão dessas informações, consolide essas informações de data lake, né, use soluções prontas, né, como a Reg+, né, então, principalmente decisão estratégica, cuja oportunidade para desenvolver isso internamente, né, é algo que você poderia estar desenvolvendo uma solução para um cliente, né, e gastando o tempo do time para isso, delegue para a gente. A gente tem muito mais experiência nisso, a gente tem muito mais prática, a gente vai identificar pontos de falha, ou a gente vai ajudar a estruturar esses dados e essas regras de negócio de uma forma que internamente o time eventualmente não vai conseguir ou vai bater muita cabeça. Então, assim, é no-brainer, tá? Se for fazer conta, vocês precisarem fazer conta para justificar internamente, né? Fazer o custo de oportunidade aqui, quantas horas eu vou gastar aqui internamente para desenvolver versus contratando a gente, peça ajuda que eu ajuda a fazer essa conta aí, tá? E conte com apoio especializado, não vá sozinho, não tente enfrentar essa jornada sozinho. Peça ajuda e a gente está aqui para ajudar. E aí, olha isso muito, não só como é uma obrigação, isso vai melhorar a questão de governança interna, credibilidade no mercado, né? Você está preparado para isso, no final, isso pode se tornar uma vantagem competitiva, né? Então, conte com a nossa ajuda, né, para transformar uma obrigação sem onerar o time interno, sem bater cabeça e de forma muito mais veloz. Legal, Luiz, obrigado. Bom, então queria fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte, uma das coisas que os clientes adoram da Regulatório Mais é justamente a nossa interface tecnológica, né? Então, queria pedir para o André fazer um overview da nossa plataforma e mostrar para eles o grande objeto aqui do nosso webinar, que é a parte do SR 3044. André, você pode dar uma geral aí para mostrar para o pessoal como que funciona, como que é feito aí as informações e depois falar mais especificamente do 3044, por favor? Boa. Vamos lá, Henrique. Então, estou compartilhando aqui com vocês, tá? A tela da plataforma. Ela é toda modular, né? Então, os reports estão aqui, todos agrupados. A gente tem essa série toda aqui de reports, tá? Que hoje a gente atende tanto o Banco Central quanto alguns reportes, algumas obrigações acessórias fiscais também, tá?
A gente tem aí mais de 40, 50 reports hoje na plataforma. A gente tem outros módulos de gestão também, que a gente apoia as instituições, tá? No fechamento dos roteiros contábeis, com as contas de compensação. A gente faz o depara para o COSIF, né, para quem precisa desse apoio. A gente monitora a caixa do BC Correios da instituição, dando alertas quando ele precisa precisa atender algum ofício ali com urgência. A gente faz o cálculo todo de patrimônio de referência para a instituição, mostra isso de uma forma muito amigável, acompanha, faz toda a gestão do SVR, valores a devolver da instituição. O módulo também que vem ganhando muita força ultimamente é o de demandas judiciais, né, em que as instituições têm aquele prazo legal para atender um ofício judicial, né, de bloqueio de conta. E agora o lançamento mais recente aqui que a gente tem é o 3044. Então, nosso time de tecnologia acabou de entregar, saiu do forno aí essa semana, tá? Então, eu vou usar ele aqui para mostrar um pouquinho da nossa experiência que, como o Henrique falou, vem agradando bastante aí os nossos clientes, tá? Então, a gente simulou aqui uma entrega de 10 de agosto, tá? 3044, mas lembrando, ele só vai estar vigente a partir do dia 1º de novembro, tá? De 25. Mas a gente simulou aqui um atraso só para vocês verem que o label aqui já aparece, dando destaque nessa obrigação que está em atraso, e a plataforma, lembrando, notifica isso tudo por e-mail para os usuários terem também essa ferramenta de controle, tá? Então, o usuário ele vai ter aqui as opções, tá, de geração das informações, vai subir esses dados, tá, no nosso ambiente aqui, cloud, tá, da AWS, tudo com credencial própria, tenant próprio, todo um ambiente seguro, tá bom? Carregou os dados lá, tá, das diversas fontes, a gente pode consolidar esses dados, como eu falei, né? Carregou os dados das fontes, o próximo passo aqui é o usuário ver esse resumo que o Cássio até já tinha descrito aqui, em que vai servir muito para ele conciliar com as bases contábeis dele, ele ter noção do saldo devedor que está sendo reportado correto. E agora a novidade, né? O reporte dos pagamentos, das concessões e das operações sujeitas à renegociação também, tá? Então, a nossa tela vai apresentar esse número aqui agregado, tá? E vai ter todos os filtros aqui embaixo para a instituição fazer algum check em um contrato específico, algum IPOC específico. Ele vai ver aqui a modalidade, vai ver o saldo devedor, vai ver quantos pagamentos estão sendo reportados nesse 3044. E uma novidade que a gente vai lançar é que eu vou trazer também todo o histórico de pagamentos que ele tem nos reportes anteriores. Então vamos supor que a gente já está lá no 5º ou 6º 3044. Eu vou apresentar aqui para ele o histórico, tá, de todos os pagamentos, ou todo o track daquela operação, quando foi concedida, quando aconteceram os pagamentos, se teve renegociação. Então, a gente passa aqui no 3044 também fornecer essa visão de gestão sobre a carteira de crédito da instituição, tá bom? E como já é conhecido aqui pelos nossos clientes, né, a partir daqui, 2 cliques a gente fala que a gente está no Banco Central, tá? Então, ele vai gerar o arquivo, tá? O arquivo vai ser montado aqui no formato JSON, né, do 3044. Ele pode fazer o download na máquina dele, ficar à vontade para querer fazer um backup próprio, mas claro que a plataforma vai guardar todos esses arquivos pelo prazo regulatório, tá bom? Se tiver tudo ok, tudo checado, aparece o botão de transmitir, ele clica e a informação já vai para o Banco Central, tá bom? Confirma, a informação vai para o Banco Central. A gente aqui está no ambiente de teste, a gente não tem uma credencial, né? O arquivo aqui é fictício, né? O 3044 ainda nem está no ar, mas quando estiver no ar, com esse clique do transmitir, ele já vai ver o protocolo aqui e já vai começar a receber as notificações sobre o aceite lá no Banco Central, tá? Então, a gente prima muito por essa experiência muito leve, muito amigável, né, para as instituições tratarem um tema que, além de importante, né, que pode até impedir ou suspender a operação da instituição, é um tema, nas operações de crédito, é um tema sempre difícil de tratar por essa questão das múltiplas fontes, das muitas regras de negócio diferentes entre os diversos produtos de crédito
que o Bacen determina. Tá? Então, a plataforma está aqui para ajudar todo mundo aí que tem qualquer tipo de obrigação. Banco Central, nesse webinar, a gente foca aqui nas obrigações do SCR, tá bom? Legal, André, obrigado. Obrigado pela demonstração da plataforma. Pessoal que sempre pergunta da demonstração e tudo mais, chama a gente, nosso comercial é muito rápido. A gente pode fazer uma demonstração para a instituição, para o board, para quem vocês quiserem dentro da empresa. E realmente a gente tem bastante orgulho aí do desenvolvimento que foi feito. Agora eu vou chamar o Luigi novamente para ler aí as perguntas que chegaram para a gente no chat. Luigi. Boa, pessoal. Teve uma pergunta aqui que eu já respondi, tá aqui no chat e no Q&A, tá? Então já era mais simples ali. Vamos lá. Trabalho em um SCD e tenho como premissas ceder minhas operações. Nesses casos ao qual eu cedi minha operação, porém ainda fica comigo a questão do recebimento do ativo, exemplo, cartão de crédito. Tenho que reportar à cessão os pagamentos que recebi ou ambos? Pela descrição assim em geral, vamos tentar fazer aqui um entendimento, né? Se a operação está cedida e todo o risco de crédito passou para outra instituição, né? É aquela cessão sem coobrigação, ou seja, sem regresso, né? A responsabilidade é toda da instituição que adquiriu a carteira de crédito. Só tem que tomar cuidado que no formato, né, do 30/40 mensal, isso tudo acontecia no intramês ali, né? E a instituição não tinha a obrigação porque a concessão e a cessão acontecia dentro do mês, ela já ficava, digamos assim, ela só reportava que o contrato foi cedido e não tinha mais a obrigação. Com o 30/44 diário, esse lag entre concessão e cessão, a instituição é responsável ali nesse período, né, em que o contrato está no balanço dela. Então, pode ser que aconteça a necessidade dele ter que reportar o 30/44 agora, mesmo fazendo a cessão no final do mês para uma outra instituição. Né? Mas se não ficou claro, depois procura a gente aí, a gente dá todo o suporte, entende mais detalhes aí a característica da cessão dele. Né? Opa, não, desculpa, tive uma instabilidade aqui agora. Vamos lá. Ele o mesmo que perguntou, ele falou: a cessão ocorre em D+1 do corte da fatura, porém eu cedo apenas a fatura. Se quiser complementar aí. Então muito provavelmente, né, o dia que nasce a fatura, ele vai ter que reportar essa concessão no 30/44, cedeu no dia seguinte, né, ela vai sair do balanço no final do mês, no 30/40, ele vai reportar essa cessão, e aí dali para frente, se ela é sem regresso, sem coobrigação, aí a responsabilidade passou para outra instituição. Né? Se ele ainda age como agente de cobrança, ou tem o risco de crédito, o risco de voltar, né, de regresso da operação, depois do atraso da fatura, aí ele continua com todas as obrigações ainda na instituição dele, origem. Vou para a próxima aqui. A instrução de preenchimento de 30/44 coloca que informação sobre cessão está prevista apenas para maio de 2026. Sim. Mas mesmo o documento já traz exemplos de como reportar cessão. Queria confirmar como vocês estão considerando que terão que reportar essas infos apenas em 2026. Bem lembrado. Tem uma primeira versão, né, do 30/44 que entra agora 1º de novembro, em que é necessário declarar as concessões, os pagamentos e as renegociações. Tá? Aí sim, e a gente nesse momento não vai fazer nenhum pedido no template de dados, né, sobre a cessão. A partir do momento da segunda entrada, né, do 30/44, em que ele vai pedir as sessões diariamente, aí sim a gente vai atualizar o módulo para capturar essa informação e conseguir montar o 30/44. Mas em novembro ainda não precisa informar as sessões. Tá? Qual costuma ser o prazo de adequação para o envio dos reportes de crédito após a liberação
da SCD início da operação dos produtos de crédito. SCD barra início das operações dos produtos de crédito. A SCD, em particular, ela tem uma característica que lá no Unicad, né, a instituição consegue marcar lá que ela já está autorizada, mas ela não está em operação. Isso pode durar 1 ano, tá? Então ele pode ficar com a licença durante 1 ano, ainda nesse status sem operação. Mas a partir do momento que ele marcou lá em operação, né, aí ele já entra nesse ciclo todo aqui, de ser cobrado mensalmente o 3040 e agora, a partir de novembro, né, diariamente o 3044. E se ele for uma SFI, né, uma financeira, enfim, depois evoluir na jornada dele aí de autorizações, aí ele também vai ganhar o 3060 em algum momento. Né? Pela plataforma da Reg+, é possível fazer conciliação entre os CADOCs, por exemplo, 3040 com 4010, e aí eu acho que vale explorar as outras conciliações que a gente faz também, e críticas, pode falar um pouquinho aí. Você quer falar essa, Cássio? Sim. Uma das características principais da plataforma é que nós introduzimos todas as críticas do Banco Central, seja de COSIF, seja de CRD, dentro dela. Para quem não está muito acostumado, o CRD tem mais ou menos 1.450 críticas diferentes, sendo aí uma boa parte da parte contábil. Mas aí tem 3040, tem todo... Só no 3040 tem mais ou menos, acho que umas 400 críticas. Então, a plataforma tem essa capacidade, primeiro, de fazer as críticas da mesma maneira que o Banco Central faz, que quer dizer que você não vai ficar recebendo aquele e-mail chato. Primeiro que você vai estar mandando as coisas corretas sem ter nenhum tipo de devolução do Banco Central dizendo que foi rejeitado. Então, você já vai ganhar muito tempo só nisso, porque às vezes muitos relatórios demoram às vezes 6 horas para serem devolvidos. E se você não tiver um sistema que faça essa pré-crítica, você vai ficar mandando, devolvendo e manda de novo, mais 6 horas, aí você perde o prazo de entrega. Além disso, nós fazemos as críticas, as próprias críticas do Banco Central, elas são críticas entre relatórios. Então, se você, por exemplo, manda um balancete 4010, não está batendo com 4111, que é o saldo diário das contas, o Banco Central faz essa crítica. Então, nós reproduzimos essas críticas. Além disso, então, todas essas críticas no 3040, do 4010, 4016, 4060, todas estão no sistema e nós fazemos essa inter-relação das críticas para que você não tenha problema. Então, muitas vezes você tem um problema, por exemplo... No 4060, você vai mandar um 4060 que não está batendo com o 4010 correspondente, né? Para você não receber essa crítica, nós já falamos, olha, o teu 4060 que você subiu aqui, que deveria ser uma cópia do 4010, não está condizente. Aí você vai ver, bom, mas o que é o 4060 que está errado, o 4010 está errado, aí você vê em qual dos relatórios que não está consistente, ou manda uma retificação até pelo próprio sistema, você coloca os dados, aperta o botão, fala que é uma retificação, e já transmite a retificação. Então você tem essa capacidade de ajuste de conhecimento do que está acontecendo com todos os seus relatórios, não só com aquele individualmente. Tá? Sim. É só uma particularidade entre 3040 e 4010, que eles têm uma questão temporal, né? O 3040 vai primeiro, depois vai o 4010. Então, na plataforma, como que funciona, tá? No momento que sobe o 3040, eu não consigo criticar porque ainda não tem o 4010 transmitido, né? Então a gente transmite o 3040, ele vai ser aceito muito provavelmente. No momento de subir o 4010 é que a plataforma vai apontar dizendo, não está batendo, tá? E aí tem a oportunidade de acertar, seja o 4010 ou voltar no 3040 e fazer um ajuste. Então só tem essa questão temporal e no Banco Central ele vai gerar aquela crítica, né, de qualidade se a instituição insistir, né, em mandar o balancete diferente do 3040. Ele vai mandar aquela crítica de qualidade e reabre o 3040 para ajuste, né? Então, a referência para o Banco Central é o 4010. Ele pede o ajuste no 3040. Mas muitas vezes a gente sabe que o cliente a instituição pode ter errado no cálculo do balancete. Então, o ajuste é no 4010, mas para resolver o
o report do 3040. Né? Mas tudo isso a plataforma vai consistir nesse momento aí, nos tempos e movimentos que os reportes são enviados. Tá? Boa. Aqui tem 2 perguntas aqui que eu vou juntar numa só, tá? Eu mesmo respondo aqui. Vocês irão consolidar informações oriundas de outros sistemas legados? E quais formatos vocês irão aceitar a importação? Aí isso é bem legal, né? Isso é uma funcionalidade que a gente tem muito interessante. A gente consegue, assim, a gente se adapta à melhor forma, né, de receber esses dados da instituição. Então, por padrão, que a maior parte dos clientes usa, a gente tem os templates que podem ser importados na plataforma. Então, a gente tem template para cada report. A instituição gera isso no formato mais conveniente e importa, né, no nosso front-end, né, na plataforma diretamente. A gente tem integração via S3, tá? Então via arquivo. Quem faz integração, a maior parte dos clientes prefere via arquivo, porque não tem que ficar fazendo reconciliação nem nada. Então, também a gente tem os templates, disponíveis os templates. Eles, via credenciais, disponibiliza no S3 e a gente automaticamente sensibiliza o sistema, ele importa e já gera um arquivo de críticas, enfim, que pode ser automatizado também, qualquer tratamento de erro do lado do cliente, tá? E a gente tem também o set de APIs também para integração, tá? Então, para integração pode ser de qualquer formato. E além disso, né, tem clientes que não tem time interno para fazer integração ou gerar aquele arquivo e tal. A gente tem disponibilidade também, mas aí a gente trata com um projeto de fazer integração com o sistema legado do cliente, tá? Então a gente tem diversos clientes aqui que a gente integrou com o sistema, com RP contábil para balancetes, com sistemas legados que a gente pega 1, 2, 3 sistemas internos, transformações diferentes, traz para o mesmo repositório, consolida, né? Trata as sources para consolidar tudo de forma automatizada, né? Tudo sistemático, nada manual, tá, pessoal? Então, pega essas origens de dados, junta essas informações no formato que precisa ser, né? Ou seja, no nosso template, e aí sensibiliza o sistema para ser tratado. Então, a gente trata isso também. Nesse caso, tem um custo adicional de integração, porque aí a gente tem que disponibilizar um time aí, mas a gente tem essa possibilidade também, tá? Então, assim, é o gosto do cliente, o gosto do freguês aqui. O que for mais fácil, né, a gente vai se adequar para poder entregar os reportes. Nosso compromisso é com a entrega do reporte no final. Não é em si de disponibilizar um sistema e se vira. Não é isso. Tá? A gente está comprometido com vocês estarem aderentes à regulação. Então, entregue lá no Banco Central e aceito com sucesso. Tá? Esse é o objetivo. Então, respondi essas 2 e ainda mais uma última pergunta aqui. Tá. Para o André, eu acho, tá? No caso de um empréstimo que foi concedido no dia 1 e cedido no dia 3, como deve ser reportado no 3044? Bom ponto. A gente sabe que a cessão hoje é um instrumento muito utilizado, né, nas SCDs e em conexão com os FDICs e demais instituições securitizadoras, né? Então, o que a gente entende aqui, tá, da norma, né, é que essa concessão vai ser enviada no arquivo do dia 1º, tá bom? A cessão, neste momento, ainda não está no ar, mas numa segunda tranche, né, para 26, o Banco Central vai exigir também o informe dessa cessão no dia 3. Mas a partir de novembro, o que vai no 3044 é a concessão do dia 1º, a cessão não precisa ir, tá? E aí no 3040, né, respectivo do fim do mês, você vai informar que aquela concessão do dia 1º foi cedida e para qual instituição foi. Legal, obrigado. Pessoal, queria lembrar que o sistema RegMyCellCoin tem o melhor custo-benefício do mercado. Como o Luigi disse, a gente está aqui para resolver o problema, muito mais que uma plataforma. E aí, queria lembrar vocês que a plataforma modular, né, como foi colocado aqui, e quem fechar o 3044 até o final do mês, vai ter carência até novembro e 50% de desconto no setup. Se esse conteúdo faz sentido para vocês, se vocês gostaram, podem mandar perguntas, entrem no link para o nosso grupo de WhatsApp que aparece aqui no chat. A gente
tenta colocar bastante material lá interessante para vocês. Sigam a gente no LinkedIn, os links estão todos no chat, baixem o nosso e-book. Queria aproveitar para agradecer a todos vocês que ficaram até agora, quem conseguiu assistir. Queria agradecer a nossa equipe de marketing, o Cícero, Pedro, Vitor Hugo, Angélica e todo o time da Cellcoin. Muito obrigado.